Pensa Bahia, com Malu Fontes. A gente acabou de dar aí o caso, né, desse ciclista que morreu atropelado por um carro. Todo final de semana eu fico sabendo que houve um acidente, na realidade, ou a invasão de ciclovia, ou foi ciclista que foi atropelado. E aí no final de semana, o À Tarde trouxe uma matéria bem interessante, falando aí do número de motoristas da Bahia que tiveram as carteiras suspensas, né? Na realidade, segundo essa matéria, a Bahia teve o 7º maior número de motoristas suspensos em 2013. Isso, apesar de, sei lá, eu nem lembro, gente, quando o Código de Trânsito foi criado. Faz muito tempo. Eu estou lembrando aqui o trabalho em que eu estava, na época que eu fiz reportagem sobre isso. E a informação, ela existe, né? Quantas campanhas já houve aí contra beber e dirigir? E o que você mais vê, por exemplo, no meu bairro, né, que é um bairro bem boêmio também na Barra, é o povo indo pro bar ali no sábado à tarde, tomando uma e depois pegando o carro para ir embora. É incrível, né, Malu, como muita gente ainda pratica esse tipo de ação que eu considero criminosa, entendeu? Se eu tô de carro, eu bebo, eu acho que assim, eu tô colocando a minha vida e a dos outros em risco. Pois é, Silvana, e as pessoas, acho que, assim, infelizmente, é uma quase totalidade de motoristas que não só não tem essa consciência, como tem quase uma arrogância, né, de beber e dirigir, e achar que dirige bem, que dirige melhor que todo mundo, que jamais vai acontecer algo. É uma postura, assim, de uma militância, de uma arrogância, que nada, que eu estou imune a isso, quase como se fosse assim, é o barbeiro, é o bêbado que não sabe ter controle dos seus atos, como se fosse possível o álcool no cérebro, né? E mesmo assim você ter um controle das suas faculdades mentais, como se não tivesse bebido. Uma coisa, Silvana, que eu acho que a gente pode considerar em relação a isso, é a incrível coincidência em que há entre informação, entre você ter informação e a não mudança de comportamento. Então, há uma semelhança muito grande em relação ao uso de drogas, há uma relação muito grande de coincidência também em relação aos motoristas que bebem ou que cometem qualquer outro tipo de infração no trânsito, com as pesquisas que indicam o número crescente, inclusive no Brasil, inclusive na Bahia, né, do índice de contaminação por AIDS ou quaisquer outras doenças sexualmente transmissíveis, o caso do cigarro, né, o caso de também gravidez indesejada ou gravidez precoce. Em todos esses casos, Silvana, ninguém pode reclamar da falta de informação, da falta de todos os dispositivos possíveis que você tem para evitar isso que você não quer. Mas a informação parece que nada em nada se reverte, em nada se reflete na mudança de comportamento das pessoas. E o que é mais incrível também, Silvana, é a gente vê numa própria reportagem como essa, que ouve todos os lados, você vê os gestores das políticas públicas de trânsito com argumentos, Silvana, absolutamente, desculpe o termo, é quase uma grosseria, quase que patéticos, né? Argumentos absurdamente rasos, que esse crescimento grande do número de infratores de trânsito na Bahia, de um ano para outro, ser de mais de 30%, na Bahia a gente tem em torno, né, de mais de 2.300.000 motoristas habilitados, e você ter dentro disso um crescimento anual de 30% de infrações, os gestores do trânsito atribuem isso a duas coisas que são risíveis. Bom, é o crescimento da frota e é o crescimento anual de novos habilitados. Mas essas mesmas pessoas, parece que elas não sabem fazer conta, porque o número de habilitados novos a cada ano, Silvana, é de 6%. Ou seja, então todos os 6% de motoristas novos que vão para as ruas, eles já vão todos equivocados, todos errados, assim, do ponto de vista absoluto, vamos dizer, né, de um universo. Eles já vão todos eles errados, vão todos ser infratores em potencial, e você ainda precisa de 24% a mais extras, né, que são aqueles que vão repetir. Então, que argumento é esse? Então, Silvana, tem alguma coisa muito errada e, sobretudo, quando você vê as próprias pessoas que são multadas, as próprias pessoas que têm suas carteiras suspensas ou, muitas vezes, suas carteiras cassadas depois de sucessivas
né, suspensões, elas dizerem, mas isso aí é porque eles querem dinheiro, na verdade, você tem que educar o motorista. E a gente se pergunta, como formadores de opinião pública, o que é educar o motorista? É caçar a carteira desses mais de 2 milhões de pessoas, né, e colocar todo mundo sem dirigir, tirar os carros das ruas e botar na sala de aula um ano? Não existe, esse discurso não existe, as pessoas fazem isso voluntariamente, elas bebem, dirigem porque elas acham que não vão ser pegas, que é aquele jeitinho, que vai subornar o guarda, que não vai acontecer nada, que não vai matar ninguém, que não vai bater o carro. Mas o problema, Silvana, está muito mais embaixo, é uma questão assim, de consciência pública, porque não se vive sozinho numa sociedade, e mais ainda dos órgãos públicos pararem de quase que passar a mão na cabeça. Não, isso tem a ver com o crescimento de frota e com o crescimento de novos habilitados. Silvana, isso é ridículo, né? É o que mais me chocou nessa matéria, juro, mais do que o crescimento de 30% no número de infrações anuais, é esse argumento de que aumenta o número de novos habilitados. 6% não é possível, uma coisa dessa é inacreditável.